Olá, cartomante, futura cartomante, seja muito bem-vinda ao curso gratuito de baralho cigano. Se você chegou aqui, eu te garanto que isso não é por acaso. Esse caminho te escolheu e você atendeu a esse chamado. Muito prazer, eu sou Andréia, eu sou professora de tarô e de baralho cigano e deixa eu te contar qual é o meu compromisso com você nessa jornada. Bem, durante essa semana eu vou te ensinar o caminho para você conseguir ler o seu baralho cigano com confiança, desenvolvendo a sua conexão espiritual e fortalecendo o seu poder intuitivo, mesmo que você nunca tenha feito isso antes. Aqui você vai descobrir que não existe esse papo de dom. O que existe é conhecimento, energia, espiritualidade, prática com técnica e método. E se você quer aprender para autoconhecimento, para ajudar outras pessoas, desenvolvendo a sua intuição e espiritualidade, e se você quer, inclusive, transformar isso numa profissão, numa fonte de renda extra, alinhada com a tua missão, então você está no lugar certo. Porque essa semana você vai enxergar o baralho cigano de uma forma que provavelmente você nunca viu antes. Aqui não tem misticismo confuso, não tem achismo, nem aquele papo de que só aprende quem tem dom, quem tem mão de leitura de cartas. Aqui você vai entender que sim, existe um caminho claro, prático, intuitivo, espiritual e muito leve e que vai acontecer a partir de hoje. Na primeira aula de hoje, que é o caminho da transformação, eu vou te mostrar na prática como você vai começar as suas primeiras leituras, traçando uma linha de comunicação profunda e conectada, te dando consciência dos principais erros que você não pode cometer de jeito nenhum. Na segunda aula é a abertura do seu terceiro olho e eu vou te mostrar o grande salto da conexão profunda com as cartas ciganas, entendendo a fundo como fazer leituras profundas e assertivas, alinhando o método com as energias das cartas. E na terceira e última aula, a mais importante do nosso curso, eu vou te mostrar um mapa que transforma qualquer pessoa em cartomante, abrindo a tua mão de jogo e se conectando com as cartas como nunca feito antes. E fica comigo até o final dessa aula, porque além do conteúdo incrível, tem uma surpresa especial te esperando, mas só se você ficar comigo até o final da aula de hoje. Você deve estar pensando, isso deve ser bom demais para ser verdade. Será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim? Deixa eu te mostrar quem já trilhou esse caminho. A explicação veio na sexta-feira e na segunda eu já postei. Então, passei o final de semana fazendo o exercício. Então, foram 3 dias com a técnica e já tive o acerto na primeira correção. 3 dias eu já estava fazendo a leitura. 2 leituras, aliás, no primeiro dia. Com 9 dias eu já fiz a minha primeira leitura. Então, acho que eu estou fluindo bem. Fiquei impressionada, porque com 3 dias eu já consegui entender o que o baralho estava me falando. Segundo dia, já coloquei uma carta, eu já fiquei assim, meu Deus do céu, será verdade? Eu sempre mando com a Diana, isso é verdade? Ela disse, é sim, porque eu não acredito, foi no segundo dia. Parecia mentira, mas eu consegui. Meu nome é Reginaldo, eu tenho 56 anos. O nome é Diana Maras, eu tenho 74 anos. Eu sou Yuriko, tenho 58 anos. Meu nome é Quinha, tenho 55 anos. E meu nome é Patrícia, eu tenho 61 anos. Sou mestre reikiano também, estou cada dia me aperfeiçoando mais. Estudo psicanálise. Aí comecei a achar que realmente é bem intuitivo, mas não é intuitivo, porque na intuição eu vou errar, não vou saber acertar. Pegando a técnica, você vê que é aquilo, mas não é exatamente aquilo, tem muito mais profundidade, sim. Mulheres
que chegaram sem saber nem por onde começar, não sabia nem pegar nas cartas e hoje faz leituras seguras. Outras que tinham medo, achavam que não tinha dom e hoje vivem da cartomancia. Mulheres inseguras, perdidas, que tinham uma conexão com o baralho, mas não sabia como dar um pontapé inicial. Terapeutas que potencializam seus tratamentos com o baralho cigano e criam uma nova fonte de renda. E eu te garanto que se elas conseguiram, você que está aí também consegue. Essas pessoas só precisaram de uma coisa, de um caminho, um único caminho. E esse caminho eu vou te mostrar durante essas 3 aulas. E para você entender que eu sei exatamente como você se sente hoje, deixa eu te contar como tudo isso começou na minha vida. Lá em 2003, eu já trabalhava como taróloga. A minha agenda estava sempre cheia. Eu vivia disso. Fazia minhas leituras, orientava pessoas, trazia clareza para minha vida e para a vida de outras pessoas também, mas algo me inquietava aqui, dentro do fundo do meu coração. E eu sentia que faltava algo, faltava aprofundar os meus atendimentos, faltava me sentir mais realizada espiritualmente falando, faltava um chamado maior, que eu ainda não sabia qual era. E foi aí que eu conheci o baralho cigano. Meio que por cima eu já pensei, se eu incluir o baralho cigano nos meus atendimentos de tarô, vai agregar muito mais valor. E eu vou potencializar minhas leituras, os meus clientes, e vão sair muito mais satisfeitos. E claro, eu vou poder cobrar mais, sem precisar trabalhar mais horas por dia. Parecia simples, não é? Afinal, se eu leio o tarô, que tem 78 cartas, ler baralho cigano vai ser moleza. Que doce ilusão! Sim, eu cometi meu primeiro erro. Achei que ler tarô e baralho cigano seria a mesma coisa ou que seria muito mais facilmente aprender. E não é bem assim não. Quando eu comprei o meu primeiro baralho cigano, eu levei o primeiro choque. As cartas eram muito pequenininhas. E eu, na minha cabeça, queria aquelas cartas gigantes, imponentes, que mal coubessem na minha mão. E eu mal sabia que o tamanho era assim mesmo, para caber dentro de uma mesa real com 36 cartas na mesa. Aí veio outro baque. Cada deck de baralho cigano é diferente. Mudam as cores, os símbolos, os desenhos, os autores, as temáticas. E quando eu ia nos livretinhos, eles me entregavam o quê? Significados isolados. Por exemplo, a cobra, ela é traição. O coração é amor. A montanha é obstáculo. E eu pensava, tá, mas e quando sai cobra, coração e montanha? O que eu faço com essa informação? Ninguém me ensinava como ligar as cartas, como fazer elas se conversarem entre si, respondendo as minhas perguntas. E nisso a leitura travava, a intuição não vinha, e quando vinha eu não tinha certeza, a confiança nessa hora sumia. E eu, que já lia tarô fluentemente, me sentia uma iniciante amadora e extremamente perdida. E eu pensava assim, se eu já vivia disso e estava perdida, imagina quem estava começando do zero. Bem, para mim foi muito frustrante, foi duro e eu confesso que cheguei a pensar até em desistir. Foi nesse momento que a espiritualidade entrou fortemente na minha vida. Meu marido na época quis ir a um terreiro de Umbanda. Ele queria agradecer a uma graça alcançada na infância. E eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou com ele. Quem sabe lá eu encontro alguma luz desse meu problema com o baralho cigano. E foi lá que pela primeira vez eu senti um chamado muito profundo. Naquela gira tinha apenas caboclos preto velhos que me acolheram. E mesmo sem eu saber, algo me puxava, algo me dizia, fica, continua, teu caminho tá aqui. E não demorou muito, ela apareceu. Uma pombagira linda chamada Menina da Encruzilhada. E olha, ela disse que me acompanharia. Não demorou muito e ela apareceu. A pombagira que me acompanha chama-se Menina da Encruzilhada. E olha, ela não tem paciência com quem enrola não, viu? Ela chegou dizendo, você tem uma missão com as suas mãos, mas você está arrastando a superfície para o que veio fazer.
E eu, meio desacreditada, dizia, mas eu sou taróloga, eu já ajudo as pessoas. E ela, na maior risada debochada, me dizia, você acha que a sua missão é essa? Tá longe de ser, moça. O povo cigano te chama. E te chama não é para brincar de carta, não. É para abrir caminho, para curar, para guiar. E não é só jogando, é ensinando. É formando mulheres fortes que saibam ler e que não dependam de ninguém para isso. Bem, naquele momento, eu só ignorei aquilo, e quando a gente não escuta a espiritualidade, eles sempre dão um jeitinho, né, de fazer a gente escutar. E aí, o tempo foi passando, as consultas que eu fazia começaram a diminuir, meu corpo começou a adoecer, o dinheiro que entrava era para pagar remédio, e ela vinha e me falava, e aí, moça, você vai precisar eu pegar mais pesado ou você vai aceitar a tua missão? Ali eu entendi que não dava mais para fugir da minha missão. E foi aí que eu me recolhi, me tranquei na minha vida, na minha sala, peguei todos os meus livros, os meus cadernos, as minhas anotações, os cursos que eu já tinha feito, tudo que eu tinha. Foram meses estudando diante de uma mesa, testando, errando, acertando. E aí, até que nasceu o método que eu ensino hoje, que é o método O3D. E que esse método O3D significa organização, direcionamento e desenvolvimento. Um método em que eu provo que para ler baralho cigano não depende de dom, nem de mediunidade. Um método que funciona para qualquer baralho e para qualquer pessoa. É uma técnica que traz a intuição, a espiritualidade, tudo alinhado. E por que eu ensino essa técnica hoje em dia? Porque ficou claro para mim que a minha missão não era só fazer as leituras, que a minha missão hoje é ajudar a formar outras mulheres como você que está aqui hoje. Mulheres que precisam de ajuda, mas que também querem ajudar outras pessoas. Mulheres que estão buscando sair de um processo depressivo, que precisam melhorar sua autoestima, que querem se empoderar, que querem ter uma nova profissão e também fazer uma renda extra. Mulheres que sentem um chamado, mas não sabem como avançar nessa sua missão. Ou simplesmente querem se reconectar com a sua espiritualidade. E é por isso que eu tô aqui, por você. E antes da gente entrar no conteúdo dessa aula, eu quero te contar algo que até hoje eu nunca falei abertamente por aqui. Bem, eu faço isso agora porque eu sei que pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Eu tenho dislexia, e não é uma dislexia leve, é um grau considerado grave. Para quem não sabe, a dislexia é um transtorno neurobiológico que afeta diretamente a forma de como o nosso cérebro processa a leitura, a escrita e até a organização das informações. E você sabe o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que na escola eu fui aquela criança que demorava para aprender, que se confundia com as palavras, com a ordem das coisas, com os símbolos. Sempre pegava recuperação na escola, passava de ano raspando nas notas. Eu fui considerada por muitos uma criança e adolescente burra. E olha que ironia da vida, o meu trabalho hoje é justamente com símbolos, com as leituras das cartas, com interpretação de mensagens, com códigos ocultos. Poderia ser a desculpa perfeita para eu dizer, isso não é para mim, meu cérebro não funciona para isso e eu não vou conseguir. Mas eu escolhi não aceitar essa sentença. E hoje eu te digo, se nem a dislexia foi uma limitação para mim, não é a falta de dom, não é uma insegurança, não é um não sei por onde começar que vai ser a minha limitação. Sabe por quê? Porque a leitura do baralho cigano não é sobre decorar palavras, não é sobre memorizar livros e não é sobre ser perfeita. É sobre aprender a ler energia, interpretar padrões, enxergar além.
usar a intuição com sensibilidade. E isso eu te garanto, qualquer mulher pode desenvolver. Se eu conseguir construir tudo isso, mesmo com a minha dislexia, você também consegue. E eu tô aqui exatamente para te mostrar que existe sim um caminho possível, seguro e leve, prático e profundamente espiritual. E não é só sobre aprender cartas, é sobre libertar das crenças que você não é capaz. É sobre provar que você mesma, que a sua sensibilidade não é fraqueza, é poder. Então, se você de alguma forma já se sentiu devagar, ruim para decorar, confusa, achando que talvez isso não seja para você, então respira fundo, porque você está no lugar certo. E você vai descobrir que sim, que as cartas do baralho cigano é para você. Não importa a sua idade, seu nível de escolaridade, seu grau de instrução, não importa se você já conhece ou está começando do zero. É para você sim. E agora, bora começar porque tem muita coisa incrível para você aprender hoje. Antes de te contar os principais erros que te impedem de ler o baralho cigano com confiança, deixa eu te mostrar uma coisa muito importante. Lembra que lá em 2003 eu falei que eu queria agregar o baralho cigano nos meus atendimentos de tarô? Bem, naquela época isso não era tão comum. Hoje se tornou uma verdadeira revolução dentro das terapias integrativas e do desenvolvimento espiritual. Olha só essas reportagens, essa matéria do jornal O Globo, falando como tarólogos e cartomantes têm uma abordagem feminina, unem a espiritualidade e a psicologia para guiar clientes no seu autocuidado. E essa outra reportagem da CNB de Cascavel mostrando como que o baralho cigano pode ser aplicado dentro das terapias. E mais outra reportagem de uma terapeuta capixaba que usa o baralho cigano como instrumento de autoconhecimento, ajudando a desbloquear medos, padrões e crenças que travam a realização plena das pessoas. Percebe? O baralho cigano não é mais visto como um oráculo somente para ver o futuro e trazer previsões. Ele se tornou uma ferramenta de autoconhecimento, de expansão espiritual, de clareza emocional, de desenvolvimento energético e sim, também é uma fonte de renda para quem se permite trilhar nesse caminho. E é exatamente por isso que eu tô aqui, para te mostrar como você pode usar o baralho cigano para se curar, para se reconectar, para se fortalecer, para melhorar a sua autoestima e ainda poder ajudar outras pessoas com as suas leituras, para agregar inclusive nas suas terapias, como o reiki, a constelação familiar, a radiestesia, a psicanálise, a acupuntura e terapias holísticas que você aí pode conhecer e praticar, ou até mesmo começar do zero, apenas com o baralho cigano como profissão do zero. Mas para isso você precisa entender os erros que a maioria das pessoas cometem logo de cara para você não cair nessas também e mitigar esse tempo de aprendizado. Vamos começar com o erro número 1? Bem, o maior erro de todos, eu gosto de chamar ele de cobra cega. Não saber nem o que é, de fato, um baralho cigano. Sabe aquele ditado? Quem não sabe por onde vai, qualquer caminho serve? Bem, a maioria das pessoas se apaixonam pelas cartas, mas sequer sabe exatamente o que está buscando ou estudando. Bem, o baralho cigano, o tarô cigano e tarô não são as mesmas coisas. E esse é um dos primeiros erros que geram frustração, bloqueios e inseguranças nas leituras. Deixa eu te explicar de forma bem clara como é que funciona. Bem, o baralho cigano, o Petit Lenormand, ele tem 36 cartas, é um oráculo direto, claro e objetivo. Não dá conselhos, só vê as coisas como elas são. Veio da França, foi adaptado pela cultura cigana e hoje é profundamente enraizado na espiritualidade brasileira. E a característica básica de entendimento deste baralho é a carta de número 2, o trevo. Já o tarô cigano, ou baralho cigano brasileiro, é um outro oráculo, criado inclusive na década de 70 pela Kátia Bastos, dentro de uma abordagem mediúnica, com cartas que representam aprendizados, desafios, evolução, numa visão muito mais aconselhadora, bem diferente do baralho cigano Petit Lenormand.
É a característica básica do tarô cigano, é a carta de número 2, que no caso é o Obstáculos. E por fim, o tarô, um outro oráculo totalmente diferente. Aquele tradicional com 78 cartas, com uma estrutura simbólica, arquétipica e energética completamente diferente. E aí vem o erro. Muita gente acha que pode estudar um e aplicar no outro. Pega um curso de tarô achando que vai servir para o baralho cigano. Ou compra um deck chamado Tarô Cigano achando que é baralho cigano. E qual que é o resultado disso? Uma grande confusão, resultando em frustração, insegurança, tenta decorar as cartas e a leitura trava e aquela sensação, eu acho que eu não tenho dom para isso, que eu não nasci para isso. E não é por aí. Deixa eu te contar outros erros que eu mesma cometi e que você precisa evitar para você não perder tempo. O segundo erro que eu chamo levei gato por lebre, que é escolher um deck errado sem saber preparar ele. Bem, a pessoa compra um baralho achando que é tudo a mesma coisa, mas as informações encontradas para estudar é do tarô cigano. Aí vai travar na hora de fazer a leitura, porque as informações do livreto que acompanha as cartas não bate com as informações encontradas na internet, nos livros, e acaba ficando informações soltas, sem sentido, sem conexão, muito confusas. E aí vem aquela velha pergunta: eu queria tanto ler as cartas, mas pelo jeito isso não é para mim. E para piorar, cai no terceiro erro, que eu chamo de julgamento pela capa. Bem, é aquela hora que você se apaixona por um baralho cigano, não tem a menor ideia se é Petit Lenormand, se é tarô cigano, compra e ainda por cima vem com 40 cartas e acha que tá errado. Mas não sabe que existem cartas repetidas que você pode escolher, como por exemplo, você pode escolher entre o trevo ou obstáculos, os passarinhos ou as corujas, a mulher ou a cigana, ou o homem ou o cigano. E ninguém ensina como ativar e escolher para alinhar energeticamente esse deck antes de usar. E qual que é o resultado desse erro? Quando a pessoa escolhe o baralho errado, não sabe separar as cartas extras e não faz o alinhamento energético dele. Acontece uma verdadeira bagunça na energia da leitura. A sincronicidade do universo não alinha com as energias do baralho. A leitura não flui, a intuição trava, a espiritualidade nem se manifesta. As cartas parecem se contradizerem. Uma carta fala uma coisa, a outra puxa para outro lado e você se sente o quê? Desconectada, como se tivesse uma barreira bloqueando as mensagens do baralho. Bem, na prática a interpretação fica confusa. Olha as cartas e pensa, tá, mas o que isso quer dizer afinal? Dá aquele nervoso, um branco nas ideias e no meio da leitura não sabe nem o que é positivo e o que é negativo. E sai da leitura mais insegura de que quando entrou. E na emoção você acaba gerando uma grande frustração interna. Aumenta a tua ansiedade, vem aquele pensamento sabotador. Será que eu não tenho dom para isso? Será que isso realmente não é para mim? E muitas vezes a pessoa desiste antes mesmo de começar. E no terceiro erro que eu chamo terra de saci, qualquer chute é voadora. É aquela fase em que talvez você esteja tentando aprender só com conteúdo gratuito, aleatório, em algum perfil aí da internet, e você pega um pedaço de um conteúdo aqui, outro ali, no final fica mais confusa do que antes, porque não sabe se é tarô cigano ou se é baralho cigano, não sabe quanto que é positivo, quanto que é negativo, e o pior, não sabe nem ligar as cartas, não entende como que uma carta complementa a outra e vira uma salada de informações sem lógica, sem sequência, sem método. E o resultado disso? Você trava nas leituras, se sente insegura e perde a confiança e no final acha que não nasceu para isso. Bem, o quarto erro eu chamo nem tudo que reluz é ouro, que consiste em não entender a linguagem do baralho cigano, Petit Lenormand e tarô cigano, e acaba não entendendo o que o baralho verdadeiramente está te falando. Ler baralho cigano é
como entender um novo idioma, seja ele nos moldes europeus ou no brasileiro. E vamos ver como você deve aplicar tudo isso na prática, eliminando todos esses erros que eu te falei? E eu te falo uma coisa, se você caiu em algum desses erros, tá tudo bem, porque eu também já caí. Na maioria das pessoas sempre cai também. Você começa a achar que não tem dom, se sente incapaz, pensa que não nasceu para isso e talvez até quase desiste desse chamado que nasceu aí no seu peito, na sua vida. Mas deixa eu te falar, o problema nunca foi você, viu? O problema é só que ninguém te ensinou o caminho certo, um passo a passo bem didático para que você consiga sempre avançar. Então, nesse momento, você está aí pensando, meu Deus, Andréia, é exatamente isso que eu estava fazendo de errado, que eu não conseguia evoluir nas minhas leituras. Então, respira fundo, fica comigo, porque tá tudo certo. Você não tá sozinha. Isso acontece porque ninguém te mostrou esse caminho antes. E é exatamente por isso que eu tô aqui, para justamente te ajudar. E eu tô aqui para te pegar pela mão e te mostrar que existe sim um passo a passo claro, organizado, seguro, que qualquer pessoa pode seguir. E esse caminho começa exatamente aqui, nessa jornada que nós estamos vivendo juntas. Só que o que é muito importante você entender é uma coisa. Essa é a nossa primeira aula e é só o começo. O que eu te entreguei aqui hoje é só a pontinha do iceberg, que tem muito mais te esperando, porque é muito conteúdo para um único dia. E é por isso que eu organizei essa jornada desse curso em 3 dias, que é para você aproveitar tudo. Você precisa estar comigo juntinho nessa sequência dessas aulas, porque na nossa segunda aula, que vai ser na quarta-feira, que é onde a mágica começa de verdade a acontecer. E é para isso que eu quero te pedir 2 coisas muito simples, mas extremamente importantes. A primeira delas é que você entre agora mesmo na nossa comunidade exclusiva do Facebook. Sim, é lá o nosso ponto de encontro. É onde a nossa energia se conecta ainda mais forte. E não se preocupa, porque é uma comunidade secreta. Ninguém de fora vê que você está lá dentro. É um espaço seguro, protegido, onde só estão as minhas alunas, assim como você, que estão comprometidas com essa transformação. E deixa eu te contar, lá dentro eu preparei um presente muito especial para você que a gente vai usar na próxima aula. Além do e-book de cartas que você previamente recebeu na sua inscrição, tem uma apostila completíssima com as energias das cartas do baralho cigano. Além disso, eu deixei nessa apostila 2 métodos de leituras para você já começar a praticar, aplicar e sentir na prática a força do baralho cigano na sua vida. É sério, você vai se surpreender e muito. E olha, se por acaso você não tem conta no Facebook, eu te falo com todo carinho, Cria uma conta só para isso, porque vale muito a pena. É gratuito, é rápido e lá dentro que você vai ter o acesso a muito conteúdo, vai ter muita troca, muita energia boa, que vai fazer toda a diferença na sua caminhada com o baralho. Para entrar e acessar a comunidade, basta você clicar no link que está aparecendo aqui embaixo do vídeo. É bem simples e rápido. E agora vem a segunda coisa, que talvez seja a mais importante de todas. Você precisa estar comigo na nossa segunda aula do curso do baralho cigano, que acontece na próxima quarta-feira, porque é nela que eu vou te mostrar o jeito certo de introduzir o baralho na tua vida. E nessa aula eu vou abrir a apostila com você, te ensinar como usar, te mostrar os 2 métodos de leituras que eu preparei e principalmente mostrar como destravar de vez a tua intuição com segurança, sua conexão espiritual com o baralho cigano. Essa é a primeira aula e eu tenho certeza que já clareou muita coisa aí dentro de você. Imagina o que te espera na nossa segunda aula e eu te garanto, ela vai virar a sua chave e eu quero muito, de verdade, te ver lá comigo, porque essa jornada só faz sentido se for vivida até o final. Então já corre, entra na comunidade, se apresenta, coloca lá uma foto, um vídeo, me conta quem é você, de onde você está falando,
porque eu tô ansiosa, inclusive, para te conhecer e saber qual é seu propósito com as cartas ciganas. E já se programa, se organiza, porque na nossa segunda aula é simplesmente fundamental. Ela vai te preparar para a aula mais importante desse curso, que é a terceira aula, que acontece na sexta-feira. Então eu tô aqui, de coração aberto, pronta para te ajudar a dar esse passo. E eu te garanto, se você seguir comigo, sua vida com o baralho cigano nunca mais vai ser a mesma. Bom, vamos revisar tudo que eu te mostrei na aula de hoje? Bem, eu te contei a minha história, como é que eu criei o método que eu vou te apresentar durante essa semana. Te prometi que nessa semana eu vou te mostrar o caminho para você seguir e ler o baralho cigano com confiança, desenvolvendo a sua conexão espiritual e fortalecendo o seu poder intuitivo, mesmo que você nunca tenha feito isso antes. E eu te mostrei que, de fato, o que é o baralho cigano. Falei que ele é diferente do tarô e também do tarô cigano. E eu te mostrei os principais erros que te impedem a avançar na leitura do baralho cigano, que provavelmente você está cometendo ou que de repente ainda até vai cometer quando decidir começar a estudar o baralho cigano, mas que você pode evitar ficando aqui comigo nas próximas aulas e conhecendo esse caminho que eu tenho para te mostrar. E por último, eu te mostrei que o problema não é você, é o jeito que você aprendeu ou o jeito que te ensinaram. É uma prática incrível que eu quero ver você postando lá na comunidade na sua primeira leitura depois desse passo a passo. Bem, na próxima aula, que vai estar disponível para você assistir na quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília, você não pode perder por nada, porque eu vou te mostrar o jeito certo de fazer a leitura do baralho cigano, trazendo uma forma assertiva as energias positivas e negativas das cartas, ativando mais profundamente o poder do seu terceiro olho para a cartomancia, destravando inicialmente a sua intuição, como usar sua energia, seu campo espiritual, a sua inconsciência para trazer leituras profundas, seguras e assertivas. Será uma aula que vai ativar um desbloqueio profundo. E se eu fosse você, eu não perderia por nada desse mundo. E antes de encerrar essa aula, eu falei que quem ficasse até o final ia ganhar um presente meu. E o que é esse presente? É a possibilidade de ganhar uma bolsa de estudos comigo, totalmente gratuita, para acessar o meu curso completo de baralho cigano. Como é que vai funcionar? Bem, no final dessa semana, nós faremos o sorteio. Para participar, você deverá assistir todas as aulas. Durante cada aula, eu vou falar uma palavra-chave. Então, basta você assistir todas as aulas, anotar a palavra que eu falei e, ao final do curso, eu vou liberar um quiz. E basta você responder quais foram as 3 palavras que eu falei durante essas aulas do curso gratuito. Acertar vai concorrer a essa bolsa gratuita do meu curso completo de baralho cigano. Então, vamos para a primeira palavra? Gravem essa palavrinha, anota aí no seu caderno em algum lugar que você vai precisar dela. Então, repetindo, a primeira palavra é... Agora, a sua missão é não perder por nada a próxima aula, porque vai ser na próxima quarta-feira. E vir comigo nessa jornada transformadora, porque nós vamos fazer isso juntas. Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus e eu te vejo na quarta-feira, que é a próxima aula.